Meu nome é Wildenilson Signorini, tá? O pessoal costuma chamar de Will, que é mais fácil, né? Um nome meio complicado, difícil. E eu vou estar tratando com vocês sobre qual a importância do parapsiquismo em nossa vida, tá? Então, boa noite a todos aí, todas, né, que estão assistindo. Também, além, quem não puder assistir ao vivo, depois tem o vídeo ali, a pessoa pode estar assistindo depois o vídeo. Então, é interessante aí, se vocês puderem convidar, né, colegas, conhecidos que queiram assistir esse tema, né, qual a importância do parapsiquismo em nossa vida, pode compartilhar aí o link, né, convidar os amigos de vocês, né, para estar assistindo. E também, quem não puder assistir ao vivo, vai ter o vídeo depois, é só acessar tanto o Facebook como o YouTube ali da Apex para poder estar assistindo o vídeo, compartilhar também um vídeo para os demais colegas ali poderem estar assistindo, ok? Bem, até para a gente poder iniciar, né, quem sou eu, né? Então, para a gente poder facilitar aí nossa interação, eu sou voluntário da Apex desde 2008, tá? A Apex, ela é uma instituição, ela sem fins lucrativos, né? Ela não, é uma instituição é, de caráter científico, com base no voluntariado. Então, a gente organiza alguns eventos e cursos, tanto no Brasil, né, até no exterior, né, a gente realiza algumas atividades no exterior, não nessa época agora, a gente está fazendo tudo à distância, né, por conta da pandemia, mas a gente realiza também várias itinerâncias, realizando cursos em vários locais, tá? E temos cursos regulares à distância que vocês podem estar fazendo, tá? Mas é uma instituição que visa a prestar um esclarecimento e um aprofundamento de conhecimentos ligados à programação existencial, né? Também, assim, o nome mais conhecido, de uma forma mais comum aí para as pessoas entenderem, seria propósito de vida, né? O que nós temos aqui para fazer nessa vida humana, tá? Então, nosso objeto de pesquisa é isso, né? O que eu posso fazer para ter o melhor aproveitamento dessa vida humana, e eu vou explicar um pouco o que fundamenta a nossa forma de atuação, tá? Mas essa palestra, ela é sobre um tema específico que é do parapsiquismo, tá? Então, eu vou tratar um pouco dessas noções gerais, os conceitos básicos, iniciais, para que todo mundo possa compreender bem, e depois eu vou entrar no tema, e aí, dependendo aí do nosso desenvolvimento, eu posso estar aprofundando essas discussões, tá? Eu, no meu caso profissional, eu sou administrador, trabalho com uma empresa de consultoria, trabalho com universidades, né? Eu sou administrador e matemático, tenho 2 graduações, também tenho especialização na área de negócios e na área educacional, tenho mestrado na área educacional, tá? Agora, dentro da Consciologia, eu atuo desde 1994 que eu sou voluntário, né? Então, são 26 anos que eu atuo como voluntário, que eu sou professor também na Consciologia, tem 26 anos. A Apex é uma instituição que é vinculada à ideia da ciência Conscienciologia, né? A gente segue a proposta científica da Conscienciologia e o que vem a ser Conscienciologia, né? Conscienciologia é uma ciência que vai estudar consciência, né? Então, tudo aquilo que diz respeito às pessoas, consciência sou eu, você, né? Então, é um indivíduo, né? Isso é uma consciência. É lógico que essa consciência ela pode se manifestar em diferentes locais, em diferentes dimensões que nós tratamos. Tá? A conscienciologia, ela parte desse princípio que não existe só essa dimensão, que é a dimensão física ou intrafísica. Tá? Na conscienciologia, a gente tem, às vezes, alguns conceitos um pouco diferentes. Eu vou tentar não usar tantos conceitos diferentes, até porque é uma palestra aberta, né? Tá para não ficar tão difícil. Mas, obviamente, como toda ciência, a gente tem conceitos que visam a sistematizar, a organizar essas pesquisas e esse conhecimento, tá? Então, isso é natural, qualquer ciência tem isso, tá? Um exemplo, eu sou administrador e sou matemático, a gente tem conceitos da matemática, temos conceitos da administração, temos conceitos da medicina, toda ciência tem conceitos, nomenclatura, que visa facilitar a pesquisa, tá? Na consciologia tem isso. Mas aqui é uma dimensão, nós chamamos de dimensão física. Eu também parto do princípio que existem outras
dimensões, tá? Que nós chamamos na Conscienciologia de dimensões extrafísicas, tá? Então, essas outras dimensões, ela vai ser uma base para o estudo do parapsiquismo, tá? Por quê? O parapsiquismo é exatamente a comunicação com essas outras dimensões. Porque a comunicação aqui na dimensão física é essa comunicação oral, né? Onde nós temos aqui os sentidos que nós vamos utilizar da audição, né? Da visão, né? A gente também se comunica por meio de gestos, né? Eu sou descendente italiano, então falo com as mãos também. A gente tem uma forma de comunicação são os 5 sentidos básicos, né? Que é a audição, a visão, né? O tato, a gustação, né? Ou seja, são sentidos básicos da vida física, tá? Só que nós temos outras dimensões, e a forma da gente se comunicar com essas outras dimensões é exatamente com o parapsiquismo. Então, a conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, ela parte do princípio que é importante estudar essas outras dimensões. É importante estudar essa forma de comunicação que nós chamamos de parapsiquismo. Por quê? Porque a nossa realidade não é apenas essa vida física. A nossa realidade é exatamente multidimensional. A gente se relaciona com várias dimensões. Tá? Então, isso é um dos princípios da Conscienciologia e que na Apex, quando a gente estuda propósito de vida, a gente considera, né? A gente leva em conta que nós nos manifestamos não apenas com essa dimensão física, mas também com as demais dimensões. Esse é um princípio importante da gente entender, que é da multidimensionalidade. Um outro princípio da Conscienciologia que a gente usa muito na Apex e que vai ter relação com essa palestra é em relação às bioenergias. Nós partimos do princípio que nós temos energias que vão utilizar nessa interação. Então, nós temos uma energia que está disponível na natureza, que a gente chama de energia imanente, que é uma energia... Normalmente, quando a gente vai numa praia, ou vai numa cachoeira, vai num lugar bonito, de mata, a gente até se sente revigorado, né? A gente vai nesse local, a gente sente um bem-estar. Isso daí, por quê? Porque esse local é rico de energias naturais ou energias imanentes, que nós chamamos. É uma energia que não tem nenhuma poluição de informação, tá? Uma outra forma de energia, né, ou bioenergia, que a gente usa o conceito, é a energia consciencial. Tá? O que acontece? Quando eu vou nesses locais e interajo lá na natureza, essa energia passa por mim e ela vai ter uma informação. Tá? Bem, como se tiver uma outra pessoa, às vezes a gente está lá num parque, né? A energia passa também para aquela outra pessoa, também vai ter uma informação. Eu estou aqui pensando, tá? Então, a gente tem uma forma de raciocínio que essa informação ela fica na energia. E aí é um conceito que a gente utiliza do pensamento, sentimento e energia, que é o pensene. Então, eu penso, eu vou sentir e a energia vai manifestar. Na verdade, esses 3 elementos sempre vão andar juntos, tá? Pensamento, sentimento e energia. Sempre anda junto na energia consciencial. A energia imanente não tem informação, ela é uma energia pura ou natural, tá? A energia consciencial, ela tem essas informações. Por que isso é importante? Porque o parapsiquismo vai se relacionar com a leitura dessas energias. Então, uma das maneiras de eu desenvolver o parapsiquismo é eu perceber que tipo de informação que tem naquela energia. Um exemplo, eu entro num ambiente, entrei num museu, né? Tem lá alguns objetos antigos. Eu posso perceber que tipo de informação tem naquele objeto. Sentir aquela informação, às vezes é um sentimento de alegria, né? Então vem a energia, vem o sentimento e vem a informação junto. O parapsiquismo, a gente acaba utilizando muito isso, que é fazer uma leitura dessas energias conscienciais. Tá? Então, esse elemento da bioenergia, né,
ele é fundamental quando a gente fala na conscienciologia, né? Num paradigma que a gente acaba estudando, a gente chama até de paradigma consciencial. Então, é multidimensionalidade, bioenergia. Tá? A outra variável que é importante, e é importante para essa palestra, um outro conceito, é a variável da seriexialidade. O que quer dizer isso? É a série de existências. Nós partimos do princípio que nós tivemos várias vidas e teremos outras para frente. Então, nós não temos apenas essa vida. Eu estou aqui, no meu caso, eu tenho 48 anos, de repente eu vou chegar lá com 80, 90, e vou falecer. Tá? Não vai acabar. Né? A gente vai para um outro local, para uma outra dimensão. E a vida vai ter uma outra oportunidade. Nós vamos continuar a nossa existência e nós vamos nos manifestar com uma outra forma de manifestação, né, nessas outras dimensões, até chegar ao ponto de eu ter uma nova vida humana. Tá? Então, a gente parte do princípio que nós temos uma série de existências. Ou seja, nós vivemos muito tempo, tivemos várias outras vidas, e de diferentes corpos, tá? Não necessariamente eu hoje estou com um corpo masculino, posso ter sido mulher, posso ter sido uma pessoa que vivia na Ásia ou vivia na África, ou seja, a gente pode ter renascido em vários locais diferentes, ok? Isso é algo que a gente, inclusive, pode até acessar e lembrar essas informações. Isso tem relação com parapsiquismo. É uma maneira de eu me comunicar e de acessar uma memória passada. Tá? A gente tem como ter esse tipo de acesso. Para isso que a gente usa o parapsiquismo também. Tá? Então, da essência do paradigma consciencial, eu falei 3 elementos que eu vou voltar a repetir. Multidimensionalidade, nós partimos do princípio, nós temos várias dimensões. A seriexialidade, que é essa que eu estava explicando, que é a série de existências, né, que nós tivemos várias vidas e teremos outras. Nós estamos no presente nessa vida humana agora, mas nós teremos outras vidas futuras e tivemos vidas passadas, tá? E as bioenergias, eu falei esses 3 elementos. Um quarto elemento, né, do paradigma consciencial, que é importante a gente entender, é que nós temos vários veículos de manifestação, tá? Então, eu estou falando aqui, vocês estão me assistindo, nós estamos com um corpo físico, né? Um corpo físico, que é esse daqui, nós chamamos de soma, ou corpo físico, tá? Onde nós estamos nos manifestando nessa dimensão. Para que eu me manifeste em outras dimensões, eu preciso utilizar outras formas, outros veículos, tá? Eu posso interagir, ter parapsiquismo a partir dessa dimensão física, mas eu tenho que entrar numa fase de descoincidência. Por quê? Eu tenho um veículo energético, né? E eu tenho um outro veículo que eu posso me projetar, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Projeção consciente, ou projeção lúcida, ou viagem astral, tem vários nomes, né? Que já é bastante conhecido esse tipo de conceito, que é a saída fora do corpo, né? Eu posso sair fora do corpo usando um outro tipo de veículo. Nós damos nomes para todos esses veículos, tá? Um é o veículo energético, ou energossoma. O veículo físico aqui a gente chama de soma. E o veículo que eu saio projetado a gente chama de psicossoma, tá? Eu vou até, na verdade, nós temos um quarto veículo, que é mental soma, mas eu não vou entrar muito em detalhes, até porque o foco aqui para o parapsiquismo é importante a gente entender esses 3 veículos. Soma, que é o corpo físico, energossoma, que é o veículo energético, e o psicossoma, que é o veículo que eu posso sair projetado. Tá? Esses 4 elementos fazem com que a gente entenda um paradigma, que é o paradigma consciencial, que é a multidimensionalidade, as bioenergias, seriexialidade e os múltiplos veículos de manifestação. Tá? Esses 4 elementos me dão a base para eu entender bem a Conscienciologia, por que isso vai derivar numa série de conceitos. E nós estamos falando aqui do parapsiquismo, por que isso é importante para a vida humana. Tá? Então, a gente tem que entender que eu vou me manifestar dessa forma. Tá? Então, onde eu estou,
eu estou aqui na dimensão física, só que eu posso interagir com outras dimensões. Para que eu consiga realizar isso, eu tenho que promover uma descoincidência dos veículos. Então, eu entro numa certa descoincidência e começo a ampliar as minhas sensações, minhas parapercepções. Porque as percepções ou sensações físicas são 5 sentidos básicos, né? Que é o tato, a visão, né? Ou seja, esses sentidos são básicos. Só que eu posso entrar numa descoincidência e começar, um exemplo, a escutar algo que ninguém escuta. Só eu estou escutando. As demais pessoas não estão escutando, porque elas estão no veículo somente nesse corpo físico. E eu entrar numa descoincidência que eu começo a escutar, esse é um fenômeno que a gente chama de clareaudiência, e eu começo a escutar algo que é da dimensão extrafísica. Tá? Quem é que manifesta na dimensão extrafísica? Na dimensão extrafísica são aí os espíritos, que é um termo vulgar, né? Que é bastante conhecido já. Um termo vulgar no sentido que é comum, tá? Vulgar por ser comum, né? Nós damos nomes diferentes dentro da Conscienciologia, mas essa forma de manifestar, ela vai acontecer, esses espíritos, porque são consciências que um dia estavam numa vida física, vieram a falecer e estão agora numa outra dimensão. Tá? E elas podem se manifestar, elas podem se comunicar. Quem é que consegue interagir, se comunicar com essas consciências que estão nesse outro tipo de veículo? É quem está começando a trabalhar com parapsiquismo. Quem começa a desenvolver uma forma de sensibilidade que começa a se comunicar com essas outras dimensões. E aí, a gente tem várias formas de comunicação. Tá? Isso que eu estava falando de clareaudiência é uma delas. Uma outra também muito conhecida, até por conta do espiritismo, né, que o espiritismo também estuda bastante o parapsiquismo, é a psicografia, que é aquele de escrever, né, uma mensagem, né, na verdade, que ocorre essa outra consciência, outro espírito, né, ela vai interagir com o teu braço e ela vai escrever, tá? Isso é psicografia. É uma forma de comunicação também. Eu posso ver essas consciências, que é chamado clarividência, né? Eu posso estar num ambiente e estar enxergando não só essa dimensão, eu posso estar enxergando outras dimensões e estar enxergando essas outras consciências ou espíritos que ninguém consegue ver, né? Quem tem parapsiquismo, e parapsiquismo é um treino que todo mundo consegue desenvolver, na verdade, todas as pessoas têm uma certa habilidade com parapsiquismo, né? A diferença é quem consegue e se interessa, né, por estudar e avançar na compreensão disso, fazer algumas técnicas que vai desenvolver, né? Na verdade, é uma habilidade qualquer um de nós vai estar desenvolvendo. A gente entende que todas as pessoas vão chegar a ter um certo nível de compreensão do parapsiquismo, tá? Às vezes não é nessa vida humana, vai ser em outra vida, não há problema, porque vai chegar um momento que a pessoa começa a ficar mais consciente dessa realidade. Então, isso começa a fazer parte da sua vida, tá? Até chegar um ponto que você não separa mais, você vai ter várias vidas e você vai estar consciente disso. Porque hoje a gente renasce numa vida humana e a gente esquece, né? A gente vem como criança e isso é uma questão biológica, né? O renascimento, há uma restrição de conhecimento, né? Porque isso aqui é um corpo novo, né? Então, você tem um cérebro lá, uma criança, ela tem que desenvolver todo um entendimento, né? Esse cérebro e a forma de se comunicar. Então, isso leva um tempo. Essa restrição, esse restringimento, faz com que a gente esqueça as vidas passadas. Só que chega um certo nível evolutivo que a gente pode não perder mais tanto assim essas informações e a gente começa a lembrar de informações do passado, ok? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta, a Cris Alves. A gente pode ter fenômenos parapsíquicos com a descoincidência parcial? Sim. Eu já tive clarividência em vigília sem trabalhar com as energias. Sim. O que ocorre? Eu estou aqui
falando com vocês e eu estou com os meus veículos coincidindo. Né? Todos eles estão aqui ao mesmo tempo, ok? Quando a gente começa a desenvolver o parapsiquismo, eu comentei que eu estou na Conscienciologia, já sou professor na Conscienciologia tem 26 anos. Então, a gente já começa a falar, né, a interagir, ao mesmo tempo que a gente amplia as nossas parapercepções. A gente já consegue fazer as duas coisas, porque é uma questão de atenção, né? É um foco, né? A gente tem que desenvolver essa habilidade da divisão de atenção, né? Porque se a gente não tem tanta facilidade com isso, obviamente, a gente vai prestar atenção em uma única coisa, numa única ação que nós estamos fazendo. A gente vai desenvolvendo a habilidade que a gente começa a perceber mais o que se passa à nossa volta e a gente consegue estar fazendo algo físico ao mesmo tempo que está percebendo as demais dimensões. Então, eu posso fazer algo físico e estar percebendo com o parapsiquismo o que está ocorrendo, né? Outras formas de manifestação. Como que a gente faz isso? É conseguir estar coincidente, mas eu consigo descoincidir uma parte, que é a descoincidência parcial que a Cris Alves ali colocou, tá? Que ela está correta. Então, eu posso estar falando aqui e posso fazer uma descoincidência, um exemplo dessa região aqui da parte auditiva. E aí eu tenho uma clara audiência. Eu posso estar conversando aqui e promover uma descoincidência dessa região aqui que fica entre os olhos, né? Que aqui nós temos um chakra, que é o frontochakra, né? Bastante conhecido, estudado, é milenar, né? Que é de conhecimento até pela medicina oriental. E realmente esse chakra ele tem relação com a visão, né? Eu posso estar conversando com vocês e promover uma descoincidência aqui e começar a enxergar as outras dimensões. O que difere quem tem parapsiquismo às vezes, ter essa descoincidência parcial com bastante facilidade, muito rápido, né? Porque eu posso estar fazendo uma ação, como eu estou aqui dando aula, né? Fazendo uma palestra, e promover essa descoincidência de uma forma muito rápida e ter uma percepção. É lógico que para você ter uma manifestação mais profunda com essas demais dimensões, é importante que você esteja mais tranquilo, né? Esteja fazendo uma ação que não te exija tanto movimento, né? Porque imagina você, de repente, tá andando de bicicleta, você pode ter uma descoincidência parcial? Pode, né? Você até pode ser projetado, né? E voltar rapidamente. Às vezes isso é instantâneo, tá? Mas é um fenômeno mais raro de ocorrer. Por quê? Porque você está andando de bicicleta, você está fazendo um esforço físico. Todo esforço físico provoca coincidência dos veículos, tá? Por isso que é tão comum as pessoas acharem que parapsiquismo é bobagem, porque elas estão o tempo todo coincidentes. Eu até acho natural, né? Imagina, a gente acorda, olha para o espelho e está se vendo, né? E de repente a gente não lembra de nada do passado, não lembra nada de energia, negócio de, tem espírito, a gente só ouve falar das religiões, né? Mas a gente não vê nada, é natural que a gente pense que a gente só é esse corpo físico, tá? Então, o que é importante? É fundamental que quem quer desenvolver parapsiquismo tem que ter suas experiências, né? Tem que realmente usar algumas técnicas, aos poucos vai desenvolvendo parapsiquismo e vai constatando se isso é verdade ou não é, se é bobagem ou não, né? Porque se você não vê, né? Se você não tiver um fenômeno de enxergar uma consciência, gente, isso é filosofia. Ou se você não perceber nada, não, fica no campo teórico. Então, só vale a pena e você vai constatar se o parapsiquismo de fato é verdade se você tiver vivência, né? Isso, eu considero isso uma coisa... Eu sempre fui muito assim, muito do experimentar, tá? E eu nunca fui muito de ficar acreditando, não. Eu coloco, não, isso pode ser que seja verdade, uma hipótese. Eu vou lá e quero ver, será que isso é verdade mesmo? Aí eu vou lá e faço a experiência, tá? Isso é fundamental. Mas isso que ela colocou, né, no questionamento dela, né, se pode ter descoincidência parcial, sim, pode ter. Às vezes a pessoa, um fenômeno muito comum também, a pessoa deita, dorme, ali um pouco antes de acordar, de repente ela não sente o braço, ela sente que o braço está mexendo, tá como se estivesse voando. Tá? Isso é uma forma de descoincidência parcial, isso é muito comum de acontecer com as pessoas. Tem um outro fenômeno que é muito comum, a pessoa fica presa pela cabeça e ela fica com o corpo dela inteiro flutuando, parece
super leve, parece que é um algodão, assim, balançando. Isso é um fenômeno, tem um nome para isso, tá? Posição de Trendelenburg, tá? É um fenômeno. Às vezes a pessoa tem isso, ela morre de medo, tá? Tem um outro que a pessoa, antes de acordar, ela não consegue se mexer. Ela sente tudo como se as sensações estivessem muito grandes, mas ela não consegue se mexer, né? Esse é um fenômeno chamado catalepsia, né? Por que ocorre isso? Porque você está com os veículos ainda em descoincidência, tá? E você está retornando para o corpo físico. Na verdade, possivelmente você estava projetado ou está para sair projetado, mas ali os veículos são muito próximos um do outro. Então, eles ficam numa posição que você não consegue se mover no teu corpo físico. E tem pessoas que têm desespero. Eu lembro que eu passei por isso, nem conhecia Conscienciologia, eu tinha 18 anos, eu estava na universidade. Nossa, morri de medo, né? Falei, o que está acontecendo? Só que como eu lia, aí eu fiquei curioso, correr atrás para estudar, né? Eu já gostava de projeção astral, essas coisas. Eu lia desde criança, eu comecei a ler sobre isso, tinha 12, 13 anos, me interessava. Então eu corri atrás para pesquisar, mas tem muita gente que tem isso, morre de medo e não sabe o que significa. Eu tenho meus parentes, como é de origem italiana, né? O pessoal é muito católico, né? Eles não gostam do que eu fico pesquisando, estudando, mas todo mundo sabe que eu estudo isso, né? Eu nunca escondi nada de ninguém, mas também não fico falando, eu sei que eles não gostam, fico na minha. Só que eles têm muito fenômeno, né? E são pessoas assim de 80 anos. Aí, de repente, eles veem um espírito, né? Uma consciência, a gente chama de consciência extrafísica, tá? Na Conscienciologia. Vem lá, aparece lá numa casa, daí eles me ligam e falam, olha, apareceu tal pessoa aqui, essa pessoa morreu tem 2, 3 anos, o que está acontecendo? Aí a gente conversa, né? Como é que ela tá? Ela tá bem? Tá tudo certo? Porque às vezes ela chega próximo das pessoas até para aprender, né? Às vezes as pessoas têm medo de espírito, só que muitas vezes é uma fase de transição, né? A gente está numa dimensão hoje que é física. Quando a gente falece, a gente vai para uma outra dimensão que é a dimensão extrafísica. A gente fica um tempo nessa dimensão e depois a gente volta de novo para a dimensão física. É uma relação de troca e de aprendizado mútuo. Às vezes aquela consciência está ali porque ela está aprendendo algo, né? Então a gente sempre tem que olhar. E às vezes ela está ali porque ela está precisando de ajuda, tá? A gente também consegue ajudar por meio das energias, tá? Então isso é interessante a gente começar a observar quando a gente fala de parapsiquismo. Se a gente olha alguma manifestação de alguma consciência, como que ela está? Ela está bem? Está precisando de ajuda? Está ali para aprender? Né? Porque a comunicação é isso. O parapsiquismo é uma comunicação entre essas consciências. Okay? Então é interessante. A Cris até colocou, eu já tive clarividência em vigília sem trabalhar com as energias. Sim, né? Tem pessoas que têm uma clarividência assim, bem desenvolvida e é como se ela ficasse o tempo todo aqui descoincidente. Né? Quem tem essa clarividência mais constante, ela sente o tempo todo esse chakra aqui de energia. É algo que pode vir a ocorrer sim, tá? Deixa eu ver aqui a Aridne. Quais dicas você dá para melhorar a auto-organização nesse sentido? Me considero muito organizada para várias coisas, mas para outras... Tá. Para psiquismo, a gente precisa treinar, tá? Treine com tudo, tá? Uma das coisas com parapsiquismo, eu sempre parti desse princípio, que eu sou uma consciência multidimensional. Onde eu estou interagindo com as dimensões. Onde eu estou, pode ter não só aquelas pessoas que eu estou vendo fisicamente, como tem outras consciências ali. Eu sempre chego num ambiente, eu jogo energia, eu espalho, exteriorizo minhas energias para o ambiente, para tentar observar se tem outras consciências ali. Tá? Então, a gente tem que treinar o tempo todo. Tá? É lógico que o parapsiquismo, às vezes a gente vai exteriorizar a energia, vai ter uma consciência que está muito doente, né? Isso é como tem aqui, né? Pessoas que estão doentes, né? Aqui na vida física, a gente tem muita pessoa que é perturbada, né? Tem muita gente que é mal intencionada, tem gente que é bandido e que ali a energia daquela pessoa é ruim. É lógico que aquela pessoa, quando ela vier a falecer,
ela não vai virar um santo, né? Ela vai continuar do jeito que ela é, né? Se ela é perturbada, ela vai continuar perturbada, até chegar a um ponto que ela queira mudar, tá? Essa que é a diferença. A evolução, gente, é um princípio da própria consciência fazer a mudança. Então, você vai, às vezes, jogar energia em determinado ambiente ou para determinadas consciências ali que estão naquele ambiente, que de repente você pode perceber coisas boas e coisas ruins, né? Você pode perceber, às vezes, uma consciência muito positiva no ambiente, né? Nós chamamos isso de amparadores, tá? É, tem algumas religiões que chamam de anjos da guarda, tá? De uma certa maneira, é uma consciência positiva que está ali, às vezes, tentando ajudar aquelas pessoas que estão ali. Às vezes, alguma específica, às vezes esse amparador acompanha alguma consciência de uma forma mais comum, ali, mais corriqueira. Tá? Normalmente, amparador, gente, é porque tem algum trabalho que envolve outras consciências, tá? Cada um não tem o seu anjo da guarda, não, tá? Não é bem por aí, não. Mas se você faz um trabalho que ajuda muitas outras consciências, bem provável que você pode ter a companhia de amparadores, sim, tá? Porque você está ajudando, você está pensando no coletivo. É uma pessoa assistencial e não importa onde essa pessoa esteja, tá? Isso independe de função que a pessoa exerça. Às vezes a pessoa é um líder religioso, às vezes é um médico, às vezes é um empresário, mas é uma pessoa boa que quer ajudar o outro. Ali pode ter presença de amparador, porque aquela pessoa às vezes tem uma ação para várias outras, né? Então é positivo que ela receba, é positivo e importante que ela receba ajuda, tá? E aí os amparadores ajudam, ok? Então isso é interessante a gente perceber que a gente pode sentir as energias ali e sentir a energia dessas consciências mais positivas. Agora, ao contrário, se eu jogar energia e sentir consciências negativas, vem essa informação. Você lembra que eu falei do pensamento, sentimento e energia? Vem a informação, vem o sentimento, e a energia é ruim. Muitas vezes as pessoas entram num ambiente, tá? Isso é uma coisa muito comum, porque todos nós temos sensibilidade. Tá? Tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade, tá? Mas todos nós, sem exceção, qualquer consciência, brasileiro, japonês, 15 anos, 80 anos, todos têm algum nível de sensibilidade. Né? Agora, esse nível de sensibilidade, ele é bem grande, ele é tem uma diferença muito grande entre as consciências e também dependendo do dia, né? Você pode ter um dia que você tem mais sensibilidade que o outro, isso muda, né? Quando você vai treinando, você tende a ficar cada vez mais sensível às energias. E o que vai ocorrer? Você pode, às vezes, entrar no ambiente e vem uma ideia negativa. Às vezes vem lá um sentimento de raiva, um sentimento de suicídio, né? Um sentimento de ódio àquela outra pessoa, né? Lembra sempre do pensene, pensamento, sentimento e energia. Aquela informação é o pen do pensamento. O sen é o sentimento. Vem lá, às vezes, aquele ódio daquela consciência. E vem junto a energia. Os três elementos sempre andam juntos. Tá? Então, aquela consciência que está lá, que é uma consciência extrafísica, é um espírito. Né? Ela não tem mais esse corpo físico. Ela está pensando mal, ela está sentindo uma raiva, um ódio, e ela manifesta aquela energia. E às vezes a gente entra no ambiente e sente isso. Né? O problema é que às vezes a gente não sabe que tem esse raio do parapsiquismo, né? Que a gente tem sensibilidade. E a gente acha que aquilo é nosso. Né? E às vezes a gente fica com vergonha ou começa a ficar mais com raiva ainda, né? Você entra, você é envolvido por aquela energia e, entra naquele padrão de energia. Às vezes, quando é uma consciência que assim, cometeu suicídio, ou não quer mais nada, saber nada da vida, está numa fase de depressão muito profunda, às vezes você sente aquilo e você começa a ficar também deprimido, tá? E às vezes até tem pensamentos suicidas, mas às vezes aquilo é da consciência.
Então, o parapsiquismo, gente, é fundamental para a gente começar a diferenciar o que é seu de fato e o que é do outro. Sem parapsiquismo, você não tem como saber isso, tá? Porque muitos ambientes que a gente entra, nós estamos sendo engolidos pelas energias que estão ali. Às vezes daquelas consciências, ou às vezes aquele local, a energia é ruim, tá? Tem muitos locais que as energias são ruins. Você vai entrar num lugar que é um presídio, ou num matadouro, óbvio que a energia daquele local é muito ruim. Tá? Às vezes vai num castelo que teve muitas guerras. Aquele local tem uma energia de várias consciências que morreram ali. Aquela energia, aquele pensamento, aquele sentimento, aquela energia está naquele local. Isso é uma forma de troca de parapercepção, que é o parapsiquismo, né? Que muitas consciências acabam percebendo. E muitas consciências, às vezes, ficam doentes porque elas não compreendem isso. Ninguém chegou para falar que aquilo era parapsiquismo, que aquilo não era dela, aquilo de repente, era uma consciência que estava ali, né? A gente que começa a desenvolver o parapsiquismo, começa a ter mais sensibilidade, às vezes a gente percebe, chega lá uma pessoa que está com um sentimento de raiva, de repente você começa a jogar energia, você percebe a consciência que está do lado daquela pessoa física, mas tem uma consciência extrafísica, um espírito que está junto dela com raiva. Então, aquela consciência extrafísica é que está provocando aquele sentimento naquela pessoa. É lógico que existe uma afinidade, né? Isso é claro, né? Os afins se atraem, isso é um ditado, um provérbio que é bem verdadeiro. Tá? Os afins se atraem. É igual nós, a gente vai se relacionar com pessoas que a gente se sente bem, a gente vai ter uma afinidade. Tá? Da mesma forma que a gente faz aqui na vida física, a gente faz também na vida multidimensional. Então, isso é importante entender, que os afins se atraem, tá? Mas comece a observar se aquela sensação, aquele sentimento é seu ou é dessas outras consciências, tá? O parapsiquismo é fundamental, ou seja, falou em vida humana, nós temos a vida humana que nós vamos levando a vida humana, conforme, às vezes, modelos que a sociedade nos coloca, e que eu não tenho tanta lucidez, ou eu posso ter uma vida humana que eu estou mais lúcido do que está ocorrendo, onde eu estou, o que está ocorrendo, não só fisicamente, mas multidimensionalmente. E aí eu começo a interagir na comunicação também com outras dimensões, além da dimensão física, né? A dimensão física é óbvio que a gente tem que ter uma boa comunicação, uma boa interação. A gente precisa estudar, precisamos às vezes, dominar mais de um idioma, se for o caso, né? Dependendo da pessoa que mora no exterior, ela precisa ter um domínio de outro idioma. Mas a gente precisa se comunicar, né? Se eu estou dentro de uma ciência, eu tenho que dominar aquele idioma, tá? Porque senão você não vai conseguir se manifestar, né? Então, compreender a comunicação é a forma que a gente tem para interagir com as outras consciências, né? Aqui nós estamos falando de uma interação multidimensional. Aí a importância do parapsiquismo, né? A vida humana, ela, na essência dela, ela é multidimensional. A vida humana não é só vida física, tá? Isso não existe. Nenhum ambiente você vai estar sozinho. Na verdade, os ambientes, a gente sempre vai estar interagindo com outras dimensões e com outras consciências, tá? Até pode ocorrer, assim, de você ficar sozinho em um determinado momento, mas são momentos mais breves, rápidos, tá? A gente sempre tem uma interação. Além da interação física, também a interação multidimensional, tá? Nos ambientes sempre tem consciência. A gente começa a desenvolver o parapsiquismo, a gente começa a perceber isso, tá? Então, quanto mais cedo, eu pelo menos sempre pensei isso, né? Quanto mais cedo eu entender e perceber isso, melhor, porque eu vou conseguir me comunicar corretamente, não só com as pessoas aqui no físico, mas também com as pessoas do extrafísico. Esses espíritos, eles também querem aprender, eles querem ajuda, né? É bem interessante. A gente começa a tratar de uma forma mais natural, tá? Isso. Não tem nada de sobrenatural. Isso é bobagem, tá? Isso é coisa de filme, principalmente filme de terror, né? Isso é bobagem, tá? Tem consciência que precisa ajuda, tem consciência que está muito bem, né? Todas as consciências vão evoluir. Então, algumas estão precisando de muita ajuda, uma hora ela vai estar melhor,
Só que essa uma hora pode ser algumas vidas depois, tá? A evolução, ela muda muito a velocidade do ritmo de cada um, porque quem faz a evolução é o próprio indivíduo, tá? Não é ninguém que determina a sua velocidade, é você mesmo que impõe uma determinada velocidade para a sua evolução. Deixa eu ver outros questionamentos aqui, o Carlos. Como o parapsiquismo pode ser desenvolvido desde a infância? O ideal é trabalhar com energia, tá? É você entrar num ambiente, esterilizar a energia para aquele ambiente e sentir as energias que vêm. Então, você trabalha com a esterilização e com a absorção. Essas são duas manobras básicas. Na verdade, são três manobras, né? Você tem a esterilização, a absorção e um movimento que você circula a energia em você mesmo, que é uma circulação fechada, que a gente chama. Esse movimento de circulação fechada é importante até para fazer a autodefesa do teu campo. Né? A gente também, é óbvio que se a gente entra num ambiente, o ambiente não é positivo, eu posso promover um trabalho de energias, mobilizando as energias somente comigo, não estou interagindo com o ambiente de fora, né? Só estou trabalhando com as minhas energias. Isso provoca um equilíbrio das energias, vai provocar um bem-estar e também um processo de autodefesa energética. Tá? Então, se você entrar num ambiente que não é muito positivo, você pode fazer isso. Gente, ambiente positivo, o que é positivo e negativo também é relativo, né? Aí você vai num banco, você chega lá e tá todo mundo com aquela energia, né? Ai, que lugar, fila demorada, né? Já começa a vir aqueles pensamentos, né? Nossa, eu tô perdendo tempo aqui, tanta coisa para fazer no dia, ficar perdendo tempo. A gente já é engolido para aquele padrão de energia. Isso é negativo, né? Porque isso chega a um ponto que vai estressando as pessoas. Se você está nesse tipo de ambiente, faz a circulação de energia que você vai se sentir melhor, tá? Ou seja, você está lá na fila do banco, começando a trabalhar com as energias, circulando energia, tá? Eu não vou explicar a técnica aqui, porque aqui é uma live, né? Mas tem várias técnicas, os cursos, tanto da Apex como de outras instituições, né, ligadas à Conscienciologia, a gente trabalha com várias técnicas ligadas a isso. E aí, quem não conhece, pode conhecer, tá? Deixa eu ver aqui a Simone. Você poderia falar um pouquinho sobre o paramicrochip, tá? Tá, esse é um dos temas muito avançados da Conscienciologia, tá? O que é isso, tá? Que a Simone está perguntando. Essa é uma ideia. Todo mundo entende o que é chip, né? Chip, porque é uma coisa que vem sendo bastante falada às vezes na mídia. O celular tem um chip, né? O chip é uma capacidade de memória, tá? A gente tem que entender isso. Ela é uma memória tanto de armazenamento como de gerar informações, gerar velocidade. Tá? Então, o chip tem esse papel, né, de ter ele provoca uma interação com a informação. Tá? Ele é mais para essa função do chip. Porque existe uma outra, a gente chamava antigamente de HD, agora está mudando tanto o nome, né? HD é aquele disco onde ficava a informação, né? Ali é como se fosse a memória mesmo, tá? O registro, a base de informação fica ali. O chip, ele que provoca a interação dessas informações, tá? Ele é que vai promover essas ligações, tá? Então, para microchip, é como se tivesse uma peça que é colocada no veículo do sensitivo ou do parapsíquico, que facilita alguma forma de interação. Tá? Lembrando que o chip é que provoca as interações das informações. Então, eu tenho chip no computador, eu tenho chip no celular, né? Então, ele vai provocar essa comunicação, essa interação. Tá? O paramicrochip vai provocar uma interação parapsíquica, né? Então, ele vai acelerar alguma velocidade nessa interação. Isso pode acontecer. Então, uma pessoa está começando a desenvolver o parapsiquismo, às vezes chega lá os amparadores, aquele que eu estava comentando antes, e coloca uma peça extrafísica no teu veículo de manifestação. Tá? Essa pecinha extrafísica é como se fosse uma máquina, um equipamento, que vai fazer com que você acelere algo. Tá?
Isso, às vezes, está relacionado a uma forma de sensibilidade, a uma forma de expansão de entendimento, a uma ocorrência de algum fenômeno. Então, você vai ficar, durante um intervalo de tempo, você vai estar mais predisposto àquele fenômeno. Tá? Por exemplo, de repente você não enxerga nada, só está vendo aqui a vida física, né? De repente eles colocam lá esse paramicrochip, essa pecinha, e você passa a enxergar, a ter clarividência. Começa a ver as demais dimensões. E às vezes você consegue ver isso porque foi colocado um equipamento. Esse equipamento, na verdade, ele é como se fosse um motorzinho que vai potencializar, tá? Ele vai otimizar aquela manifestação. Isso é o paramicrochip, tá? Então, pode ocorrer que é colocado esse paramicrochip em um determinado momento da vida da pessoa e que vai melhorar, e normalmente ele sempre vem, ele é positivo, tá? Ele sempre vem para melhorar algo, tá? Então, às vezes, está muito ligado a uma manifestação do parapsiquismo e aí acelera, ou às vezes compreensão, né? Uma expansão de ideias, então o paramicrochip tem relação com isso. Mas é um dos temas mais avançados de parapsiquismo, tá? Até porque é difícil de identificar essa colocação. O ideal é que a pessoa tenha já um certo nível de sensibilidade para perceber que foi colocado para microchip nela. Se a gente é sensitivo, igual eu trabalho para psiquismo tem alguns anos, eu já passei por alguns trabalhos, algumas atividades que a gente desenvolve em alguns cursos, que a gente trabalha com parapsiquismo e às vezes a gente pode perceber esse paramicrochip na outra pessoa, tá? Isso é possível sim de acontecer, tá? Mas é algo relacionado a um propósito, né? Ele vem a otimizar. Lembra que é um equipamento que está sendo colocado ali para otimizar algo, ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Tem aqui uma pergunta que foi feita no Instagram. Você acha que o EV, estado vibracional, tá? Quando a gente faz a circulação das energias, a gente vai aumentando essa velocidade. Chega um ponto que a gente não consegue mais acompanhar essa velocidade, ela se torna tão intensa que a gente entra em estado vibracional ou EV, tá? Esse é o melhor equilíbrio de energia que possa ter, tá? Então, a esterilização, eu jogo energia para o ambiente, é uma forma de interagir com o ambiente, tá? A absorção, eu estou trazendo as energias para mim. É uma forma de compensação e também de interação com o ambiente, tá? Se eu vou numa mata, numa cachoeira, eu absorvo as energias e eu me sinto super bem. Eu vou ter uma compensação energética. Se eu entro num ambiente e eu absorvo as energias, eu vou absorver energia, pensamento e sentimento. Aí eu vou interagir como se eu fizesse uma leitura do ambiente. A gente tem que entender bem essa forma de comunicação. E a movimentação de energias, que é a circulação fechada, eu vou provocar um equilíbrio. E quanto mais eu acelero essas energias, eu vou entrar num estado que é chamado estado vibracional, que é um estado que é como se o veículo já ficasse num movimento intenso de energias. Isso dá muito bem-estar e pode provocar uma série de outros fenômenos, tá? Inclusive saída fora do corpo e tudo mais. Mas ele também é muito usado para um processo de autodefesa energético, né? Porque é como se gerasse um equilíbrio tão intenso das energias que quem é de fora, que de repente não está bem, está passando mal, quer te fazer mal, ela não consegue, porque aquela energia ficou tão positiva que ela se afasta, tá? Ela provoca autodefesa porque o equilíbrio se tornou muito intenso das energias. Por isso que se alguém chegar ali perto, também vai ter que entrar naquela condição, né? Então, de equilíbrio. Então, o estado vibracional, ela é a chave, né? E aí tem a técnica que é dos 20 EVs, né? Que é você instalar 20 estados vibracionais por dia. Então, você promove essa circulação fechada até atingir esse estado mais intenso, que você não acompanha mais, ele ficou tão... É como se ele entrasse uma vibração muito intensa, por isso tem esse nome, estado vibracional. A técnica é você fazer isso 20 vezes por dia, né? E aí é que você desenvolve muito, o parapsiquismo você desenvolve muito mesmo, tá? E aí ele pergunta aqui como parar de procrastinar, ou seja, parar de não fazer isso, né? E fazer esses 20 EVs. A gente fala que é motivação, tá? É motivação, mas para uma pessoa que está desmotivada, é uma coisa assim que a gente fala e
entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Porque a pessoa está com dificuldade, tá? E em muitas coisas a gente tem dificuldade, tá? Isso é natural, né? A gente tem que aprender a usar técnica, por quê? Porque não é fácil, uma mudança de hábito não é fácil. É igual, vamos fazer regime. Você precisa estar motivado para fazer regime. Não é só motivado, né? É lógico que você tem que estar motivado também. Mas é uma mudança de hábito. Mudança de hábito não é tão simples, né? Mudança de hábito demora um tempo. E aí você precisa de algumas técnicas, né? No caso da alimentação, às vezes você tem uma nutricionista, um nutricionista que vai te orientar uma mudança de hábito alimentar. Você pode usar no estado vibracional algumas técnicas para te ajudar, tá? É interessante, às vezes, fazer alguns cursos? Sim, porque você vai trabalhar com parapsiquismo, vai te dar mais sensibilidade. Quem tem mais sensibilidade vai perceber cada vez mais o estado vibracional, tá? Então, isso é uma estratégia interessante. Uma outra estratégia interessante é você usar algo que você vai guardar, tá? Não existe uma regra, tá? Tem gente que às vezes coloca papel, né? Tipo esse papelzinho que você tira e cola, né? Escreve aqui EV e coloca em vários locais da casa. É uma técnica. Para algumas pessoas isso funciona. Para mim não funciona, tá? Ainda mais que eu tenho um monte de gato, cachorro, eles tiram tudo. Tá? Então, para mim não funciona fazer isso. Mas tem gente que funciona. Aí você vai escrever EV e vai colocar em vários locais, tá? Tem gente que usar um relógio, como se fosse de tempos em tempos, ele vibra e aí você sabe que você tem que fazer a técnica e aí você faz o EV, tá? É uma forma, para muitas pessoas também funciona, tá? O IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem um software até para celular. Você pode baixar, programa e ele vai te ajudar nesse sentido. O que funciona para mim, tá? O como que eu uso, tá? Eu sempre usei a mudança de ambiente, tá? Um exemplo, se eu saio de um ambiente da casa e vou para outro ambiente, eu faço o EV, tá? Se eu saio, um exemplo, do carro e entrei em um outro local, tá? Agora, na pandemia, a gente está meio restrito os ambientes, né? Mas às vezes você vai lá buscar uma comida, né? Você saiu do carro, foi lá buscar a comida, você instala o estado vibracional. Você pode instalar o estado vibracional antes de você sair, ou se você quiser, quando você entra no lugar, ou se você quiser na hora que você volta, né? Ou seja, adote algo que você vai fixar. Para mim, funciona mais isso. Sempre funcionou isso, tá? Negócio de papelzinho, despertador, para mim não funciona de jeito nenhum. Né? E olha que eu lido bem com tecnologia, tá? Mas tem certas coisas que eu evito perder tempo, tá? Para mim não funciona. Não quer dizer que para você talvez vai funcionar, né? Você tem que ver o que para você é melhor. Eu diria que toda técnica depende do que é agradável para você, né? É isso que você tem que entender, tá? Então, uns 20 vezes por dia eu uso isso. Mudei de local. Às vezes eu vou para um lugar que é um lugar mais agitado, então eu faço EV antes, aí eu vou para aquele lugar, depois que eu volto para um ambiente mais tranquilo, aí eu faço EV. Tá? Então é algo, e eu faço EV assim, sentado, vou no banheiro, instalo EV, tô parado, às vezes andando, você consegue, eu circulo energia andando, mas eu prefiro trabalhar mesmo com as energias com mais calma quando fico parado. Então, tô parado, um exemplo, tô na fila do banco, tô parado, eu entro em EV, tá? Então, usa esse tipo de recurso, tá? Eu acho interessante essa questão do movimento, do deslocamento, né? Daí você instala o EV. Uma outra pergunta aqui, como uma pessoa trabalhar para psiquismo para iniciantes na consciologia? Né? Tá. Em relação a quem está começando, tá? O parapsiquismo, eu acho que o princípio é isso, é uma forma de comunicação. Tá? Esses três manobras de energia, da exteriorização, a absorção e a circulação até alcançar o EV, isso é base, gente, é base. Tá? Isso você vai usar para toda a manifestação parapsíquica. Tá? Então, você tem que começar por aí. Tá? É você fazendo essas manobras de energia que você vai perceber de fato a troca de energia. Somente fazendo isso, você já vai começar a ter outros parafenômenos. A evidência, aquela audiência, ela vai ocorrer à medida que você vai trabalhando com as energias.
Então, a base de tudo é esse trabalho com energia. Tá? Isso é básico. Às vezes você faz lá a circulação e ainda não sente o EV. Ok, gente, faz a circulação, daqui a um pouco você vai sentir. Né? Porque o estado vibracional demanda até você... porque a gente começa a circular, começa a ver, sentir a velocidade, a gente fica preso na velocidade, isso atrapalha sentir o EV. Então, tem também um parapsiquismo, um momento que você tem que relaxar e perceber o que está ocorrendo contigo. Esses detalhes do que se passa, das tuas sensações, né? Isso é importantíssimo. Você ter mais atenção às tuas percepções e às tuas parapercepções. E começar a notar. Será que isso eu senti? Essa sensação de calor é do ambiente. Então, é uma sensação térmica. Só que, de repente, você está num ambiente, tem um ambiente que está quente, você sente um frio danado. Opa, isso não é do ambiente. Isso é uma sensação minha. Será que isso é parapsiquismo? Que pode não ser parapsiquismo, tá? Pode ser uma questão hormonal, tá? Se é hormonal, é físico, tá? Mas você tem que anotar. E aí pesquisar. Será que isso ocorre em algum outro momento? Que momento que isso está acontecendo? E aí é que você vai aprendendo. Então, eu diria que a base é trabalhar com essas manobras de energia, né? De esterilização, circulação e absorção de energias, né? Esterilização, absorção e circulação de energias, e começar a perceber mais percepções e parapercepções. E anota o que quer dizer isso. Bem, que tipo de sentimento veio? Você entrou no ambiente e veio um determinado pensamento. Pergunta, será que aquilo é meu? Será que é de alguém? Porque se você estava super bem e de repente você entra no ambiente e fica triste, aquilo não é seu. Aquilo deve ser algo extrafísico. Pode ser, tá? Uma hipótese. Então, você tem que começar a pesquisar, tá? Porque tem pessoas que têm flutuação de humor, né? Aí é uma outra história, tá? Mas essa alteração que está acontecendo, comece a se questionar, comece a observar, registrar e a se questionar o que está se passando, tá? Então, assim, em síntese, eu vi que tem uma outra pergunta ali, como percebe um paramicrochip através do parapsiquismo? Você vai sentir que tem uma presença de um equipamento ali, tá? Aí, quem é mais sensitivo, quando a gente trabalha com energia, com o outro, né? Eu faço trabalho de energia com outras pessoas, né? Que a gente pode sentir uma presença de um equipamento ali. E aí a gente sabe que pode ser um amparo microchip, como pode ser um equipamento que foi colocado, tá? Ali com a pessoa, momentaneamente. O paramicrochip está mais relacionado aqui à região encefálica, tá? Você tem que perceber que a gente tem como se fosse uma duplicação, tá? Eu tenho o cérebro físico e eu tenho o paracérebro. Esse é outro veículo de manifestação, que a gente sai fora do corpo, ele normalmente tem a cópia sua, da forma que você mais gosta, tá? É mais agradável, tá? Porque às vezes a pessoa se sente, é como se ela se vê como se ela tivesse 30 anos, né? Às vezes as pessoas não têm muita noção da sua realidade, né? Na verdade, ela se sente bem. Não, eu sempre tive 30 anos, né? Igual eu sempre tenho uma foto que eu divulgo e eu falo, mas para que eu vou trocar? Estou tão bem naquela foto, por que eu vou trocar aquela foto? Estou super bem naquela foto, né? Só que eu tinha, sei lá, 35 anos, né? A gente também é assim no extrafísico. A gente vai se manifestar da maneira que eu mais gosto, né? Porque esse outro veículo, ele pode ser moldado, tá? Mas ele vai ter uma cabeça, vai ter braço, ele vai ter uma cópia nossa, tá? Então eu tenho um paracérebro. Como eu tenho o braço, eu tenho um parabraço. Por isso que às vezes a gente sente como se o braço estivesse flutuando. Na verdade, não é o teu braço físico, é o teu parabraço. E as sensações daí não estão no braço. As sensações estão no parabraço. Por isso que você sente ele flutuando, tá? Então, é como se ali na descoincidência há uma divisão da atenção do físico para o extrafísico. Então, você pode perceber isso. E normalmente o paramicrochip vai estar no paracérebro, tá? Mas é um nível mais avançado, tá? De parapsiquismo. Aí vocês estão me perguntando algo que é bem mais avançado, tá? É um conceito bem avançado. Aí, Simone,
questionando aqui, quem tem paramicrochip tem necessariamente macrosoma ou nada a ver? Nada a ver, tá? Macrosoma é você ter um corpo físico maceteado por uma determinada função, né? Por quê? Quando a gente fala ali de propósito de vida ou programação existencial, nós estamos nessa vida humana para realizar algo, um projeto de vida, é porque eu tenho uma existência. Na verdade, a vida humana é um projeto, né? Que vai ter início e fim, né? E ali eu tenho uma série de ações para realizar, várias metas, tá? Então, às vezes, dependendo daquilo que a pessoa se programa para fazer, e a gente parte do princípio que quem tem ProEx é a pessoa que planejou um nível de detalhamento maior à sua vida humana, ela pode, inclusive, acessar lembranças de quando ela fez esse planejamento, tá? Quando ela estava nessas outras dimensões, ela lembra disso. Então, toda a vida humana eu posso vir e viver, né? Porque às vezes a pessoa não tem um nível de compreensão, né? De planejamento de vida, né? Mas às vezes eu tenho já um princípio de parapsiquismo, eu consigo, na hora que eu vier a falecer, ter lucidez, e aí eu consigo interagir na dimensão extrafísica e eu posso fazer um planejamento na minha próxima vida. E aí eu tenho um planejamento de ProEx, ou programação existencial, ok? Então, nesse sentido, eu posso até pensar num corpo físico que vai me atender a uma necessidade. Esse atender essa necessidade evolutiva é chamado macrosoma, é um corpo maceteado para isso. Não necessariamente. Para microchip é uma coisa, macrosoma é outra, tá? São coisas diferentes. Para microchip, às vezes pode ser colocado naquela consciência, fica 10 anos, depois eles tiram. Tá? Então, são coisas bem independentes. Macrosoma não. É um corpo físico maceteado, então você vai ficar a tua vida humana inteira ali usando aquele corpo. Tá? Então, não vai ter uma perda. Bem, gente, deu o nosso tempo. Eu não vou ficar alongando aqui para não ficar tomando tempo de ninguém. Tá? Eu queria agradecer a todos que puderam participar aí dessa live. Quem não de repente puder compartilhar com os colegas, né? Tem aí no Facebook, no YouTube da Apex, quiser compartilhar aí com conhecidos, né? Então eu procurei dar uma abordagem mais básica aqui, mas para facilitar o entendimento de todos, tá? Mas tiveram algumas perguntas um pouquinho mais avançadas. Espero numa outra live, de repente, entrar num tema um pouco mais avançado, e eu posso fazer isso sim, com o maior prazer, ok? Gente, obrigado a todos, foi um prazer. Boa noite a todos e muito obrigado. Espero vê-los em outras atividades futuras aí da Apex, ok? Obrigado.